por el Instituto Histórico y Geográfico de Santa Catarina. Además, también es postdoctor en Inter y sobre culturalidades por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. También tiene otro postdoctorado en Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca. Tiene el doctorado en Educación por la Universidad de Burgos. Tiene otro doctorado en Antropología por la Universidad de Salamanca y es profesor del programa de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. Además, es profesor del programa de posgraduados en Educación y Territorialidades de la Facultad Intercultural Indígena de la Universidad Federal de Grande. Además, es profesor permanente del programa de posgraduados profesionales en chino para la educación básica del Instituto Federal Georgiano. Es profesor visitante en el programa de posgraduados de Relaciones Étnicas y Contemporáneas de la Universidad Estatal del Suroeste de Bahía. Pues ese es un resumen curricular muy apretado y pues le damos la bienvenida y les pido un aplauso para el doctor Daniel Valerio, quien nos va a hablar sobre culturalidad y la educación decolonial, saberes indígenas para cambiar el mundo. Adelante, doctor, y bienvenido. Buenos dias a todos, todas. Antes de todo, quero dar as graças por la invitação e dizer que não hablo tão bem o espanhol. Já pido perdão porque meu espanhol está um pouco oxidado e não hablo tão bem espanhol como a doutora Marisol habla bem o português. E graças a doutora Marisol, doutor Raul Macuil, doutora Edith e Dália, não? Dália está enferma, pero não, que melhore pronto. Então, muitíssimas graças a todos, todas, por estarem aqui escutando um pouco de la questão de la interculturalidade, de los saberes indígenas e conhecer um pouco de los conhecimentos indígenas de Brasil, e não somente de Brasil, pero conhecimentos indígenas também aqui, acá de México, que muitíssima gente não conhece, mesmo estando em el mesmo país, de várias culturas, de uma diversidade cultural muito grande, muitíssima gente não conhece as culturas que fazem parte da diversidade de seu país, não? Então, vou falar um pouco dessas questões e do conceito de sobreculturalidade, explicar um pouco o que é essa ideia de sobreculturalidade com base em el conceito macro, digamos assim, de interculturalidade. E, además, vou apresentar alguns de los livros que he criado desde investigações de pós-doutorado acá em México. Não tenho dois livros, um que está em castelhano, outro que está em português, pero el que está em português garantizo a todos que é de fácil entendimento, de uma leitura sencilla, não? Então, dá para entender bem. E, además desses livros, eu vou apresentar umas práticas que estou desenvolvendo com meus alunos em Brasil e apresentar uma coleção, que é uma coleção de livros, Saberes Indígenas para Cambiar o Mundo. Esta coleção vai ser apresentada em primeira mão, acá, em México. Os autores de Brasil todavia não o conhecem, então estão agora mesmo tentando entrar e acceder à transmissão para buscar o livro e tentar descarregar ali os livros, porque todavia eles não têm o livro. Então, vai ser apresentado em primeira mão, acá em México, esses livros, e espero que sejam de inspiração para os de la carreira de práticas educativas, não, de educação, e que hagam uma diferença em vuestras formações com vuestros estudantes. Então, vou a começar aqui a apresentação.
A sobreculturalidade e educação decolonial, conhecimentos indígenas para cambiar o mundo. Como les havia dito, tenho acá 2 livros e todo o material que vou apresentar agora poder descargar gratuitamente, solamente mirar a câmera do teléfono para os QR codes que vão aparecer na pantalla e poder descargar de maneira gratuita. O primeiro livro é o livro La Sobreculturalidade a la luz de lo observado em culturas indígenas. Esse livro ha sido o resultado de investigações de doutorado, que hice desde perspectivas comparadas do conceito de interculturalidade na teoria e prática, em instituições de Brasil, México, Bolívia e República Dominicana. Então, esse é trabalho recorrido em esses países para analisar o que seria a interculturalidade em teoria e a interculturalidade em la prática. O segundo, então, o primeiro livro surge o conceito de sobreculturalidade em uma tese de doutorado que se transforma em livro. Não? Todas as investigações são exatos 10 anos de investigações que traz esse livro de sobreculturalidade à luz do observado em culturas indígenas. Há 8 capítulos, pero são 10 anos de investigações. E o segundo, sobreculturalidade e educação em México, no el caso da Universidade Intercultural Indígena de Michoacán, é a apresentação prática do conceito de sobreculturalidade. Como podemos ver o conceito de uma maneira prática em el caso de uma universidade intercultural indígena. Então, também podeis descargar de maneira gratuita. Ademais desse material, como lhes havia dito, vou tentar fazer a conexão desses materiais e desses conceitos de sobreculturalidade e interculturalidade com a apresentação de material desenvolvido por meus alunos em práticas educativas. A coleção Saberes Indígenas para Cambiar o Mundo, como lhes havia dito, né? Essa ideia, ela parte de uma metodologia que estou desenvolvendo desde 2018, desde antes da pandemia, que empieza com um desafio que lanço a los alunos. Sempre lhes digo, mira, preferem provas, exames, ou preferem escrever um livro? E a gente se queda com medo, não? Se um exame já é tanto trabalho, um livro vai ser muitíssimo mais, não? Pero empeço a mostrar as possibilidades e a gente cambia de ideia e dizem, não, preferimos escrever o livro. Então, quando todos aceitam escrever o livro, então cambiamos a ideia, porque isso faz parte da avaliação materializada. Então, o que seria uma avaliação materializada? Uma avaliação que se concreta em algo que o estudante levará por toda a vida em seu currículo enquanto autor de uma obra. Por quê? Hago a pergunta a vós outros aqui. Quando passa uma semana de um exame, se o professor ou alguém lhes pergunta, mira, que ha caído em el exame? Que estava ali? Que has puesto? Que has escrito? Quase todos não se acuerdam. Não se acuerdam e o professor, às vezes, se queda com um papel que põe em um carrão que vai alimentar cucarachas, vai alimentar traças. E como eu não quero ser um dono de hacienda ou um terratenente de carrones
con trazas y cucarachas, hablo con los alumnos para que escribamos el libro y todos aceptan. Y hay una frase que pone isso em evidência, que é, mientras alguns alunos fazem exames, nós outros escrevemos ou escreveremos livros. E assim, como he dicho, todos os alunos se quedam como autores de um material, que o material é levado por toda a vida em seu currículo. E nunca o estudante se vai olvidar desse exame em formato de um livro, porque ele está ali como autor do material. Então, como isso é possível e por que ligado a essa conclusão e a ideia de fazer uma avaliação materializada? É sencillo. Sou pedagogo e, como pedagogo, também sou sonhador. E entre os meus sonhos está o de justiça social. Paulo Freire, que é que é o patrono da educação, uma das grandes referências da educação do mundo, e é o patrono da educação do Brasil, sempre disse que a caridade, que a justiça social venga antes de la caridade. Porque se temos justiça social, a caridade não seria necessária. Então, é com essa ideia e com esse pensamento de Paulo Freire que começo a trabalhar com as questões indígenas de Brasil em busca de uma justiça social. E começo, como sou pedagogo, como he dicho, sonhador, também sou um conta-cuentos. E começo a contar um cuento a vós outros. Era uma vez a comunidade indígena Anassé de Brasil. Essa comunidade indígena, eles foram os difusores de uma dança que era uma dança portuguesa, pero eles se han apropriado da dança para o fortalecimento de sua identidade e para incutir em essa dança os elementos culturais da cultura anassé. Los anassé viviam em el noroeste de Brasil. Los anassé, com mais de 5.000 indígenas, se han extinguido em el siglo XVIII. Por conta da explotação e outras coisas de suas terras, seus territórios. Vale. Agora vou contar outra história. Era uma vez o Império Purépecha. Los Purépechas foram os construtores de las grandes Yácatas. Los Purépechas tinham uma capital, o Império Purépecha tinha uma capital que se chama Tzintzuntzan. Tzintzuntzan, em la língua puré, la língua purépecha, significa el canto del colibrí. Los Purépechas conviveram com os aztecas, los incas e los maias, em el mesmo período, denominado em alguns livros como pueblos pré-colombianos ou colombinos. Não? Então, agora lanço a pergunta. El exame, agora. Los Purépecha e los Anassé realmente existiram, ou estou contando uma história fictícia? Pergunto. Los Purépecha
Existem? Quem crê que sim, levanta a mão. Não só existiam, como existem os purépechas, não? Com sua cultura, com sua língua, com seus elementos culturais, muito demarcados em México, que México tem 10% de sua população indígena, composta por indígenas. Vale. Agora, los anacé existiram ou estou contando uma história fictícia para generar a curiosidade e chamar a atenção? Quem crê que los anacé existem, levanta a mão. Creio que alguns estão mirando em la internet, buscando em internet. Pero vamos allá. Los anacé não solamente existiram, como existem também hasta hoje, como los purépecha. Pero, se buscassem o dicionário em português, o dicionário brasileiro, vai estar ali que los purépecha se extinguiram em el siglo XVIII. Se buscais em los livros de história, lo que hablan de los pueblos indígenas de Brasil, de los pueblos indígenas de México, que vão encontrar los de México, e incluso também em Brasil, vai estar ali em la história, hablando de los pueblos aztecas, incas e maias. Pero não hablando de los purépechas, que han sido um império, han tenido um império em México. Pero não hablan de los anacé, que ha sido e que é um pueblo indígena, com muitíssimos indígenas todavia em Brasil. Ele, doutor Rino, que está aqui presente, eu conhecemos a comunidades indígenas Anacé, com 5.000 indígenas Anacé. Pero que passa? Por que não conhecemos? Por que não estão em los livros? E aí vamos. Que decían los libros, nuestros libros de la educación, del bachillerato, de la educación primaria, secundaria, que ponía en nuestros libros? La historia contada desde de la perspectiva de los heróis blancos, europeus, los verbos conjugados en el pasado, los indígenas andavam, comiam, se vestiam. Isso em livros de México e em livros de Brasil. El indígena como exótico, parte de los mitos ou folclore em imagens estáticas, parados em el tempo. Por que que os livros estavam assim? Quem ha escrito esses livros? Os livros estão assim de maneira proposital, porque a ideia era borrar culturas indígenas, para que assim grandes empresas, grandes proprietários de terras pudessem explotar as terras indígenas e todas as riquezas que ali estavam e que ali estão todavia. Então, quando vemos a gente tentando borrar a cultura de um pueblo com uma simples pergunta, mira, todavia há indígena em México? Todavia há indígena em Brasil? Quando hacen essa pergunta, é porque a gente ha sido condicionada a sua mente para que pensara que os indígenas fueran coisas del passado. E assim, ser mais fácil explotar suas terras
y borrar sus culturas de todos los libros. Porque é muito sencillo entender isso. Vosotros estáis na era de la comunicação. Podeis correr o teléfono e fazer duas perguntas que tanto serve para Brasil como serve para México. Onde estão as terras mais verdes, com mais árvores de México? Onde estão as terras mais verdes, com mais árvores, com mais natureza em Brasil? E a outra pergunta: onde estão os pueblos indígenas de México? Onde estão ubicados os pueblos indígenas de Brasil? Vão ver que essas duas perguntas se encontram. Não necessito ser o melhor antropólogo, o melhor geólogo, geógrafo, o melhor ecologista para entender essas situações. Então, há que cambiar. Então, como podemos cambiar essa situação? Podemos cambiar com a educação intercultural. Porque se não conseguimos interculturalizar nossas mentes em um primeiro momento, nada conseguiremos fazer depois. Então, temos que interculturalizar nossas mentes. Se não, situações como essa se vão a repetir todos os dias. News, essa imagem está ela News Yanomami de Brasil, el ano passado. E que passa com o pueblo Yanomami de Brasil? Mira, isso passa porque a gente sigue perguntando: todavia há indígenas em Brasil? Então, quando hacemos esse tipo de pergunta, estamos contribuindo para que coisas assim sigam passando todos os dias. O pueblo Yanomami é um pueblo que está em suas terras, em parte da Amazônia brasileira, e ali em suas terras tem muitíssimos metais preciosos, madeira. Então, madeireiros, garimpeiros estão ali explotando suas terras, envenenando seus rios, e os ninhos indígenas estão sofrendo, morrendo de hambre, porque não podem comer o pescado que está com veneno, morrendo-se de intoxicação alimentar, intoxicação por el mercúrio, utilizado em el garimpo ilegal. Então, todos os dias isso está passando. Há estudos em Brasil que dizem que 92% das mortes que han havido em el ano de 2023 com estes ninhos Yanomami poderiam haver sido evitadas. Como? Se a assistência do Estado hubiera llegado a tempo, com medicinas, com o cuidado e a expulsão de los garimpeiros e de los madeireiros de la região. As mortes poderiam haber sido evitadas. Pero grande parte da medicina, que era para ligar a los pueblos indígenas, han sido extraviadas e destruídas antes mesmo de chegar a curar a los niños. Por quê? A maneira mais fácil de cometer o genocídio e etnocídio é destruir los niños e los ancianos. Por quê? Porque los ancianos
são os detentores de los saberes tradicionais. E esses ancianos são os que vão passar o conhecimento para os niños. Então, se mata os ancianos e os niños, extermina uma cultura. Bem, isso estou ensinando a vosotros porque muitíssima gente pode pensar que, como sou de Brasil, e vai ensinar as coisas bonitas de Brasil, as plumas, o brilho de Brasil, o carnaval e outras, o samba, o futebol, outras coisas de Brasil. Pero não. Sempre utilizo esses espaços para denunciar as coisas que está passando em el Brasil e que são coisas muito malas, muito feias. E seguro que também passa acá em México. Somos países muito parecidos, países hermanos e parecidos em cultura, em el sistema de colonização. Então, vosotros han sofrido lo mesmo que sofrimos e que hemos sofrido em Brasil. Então, a ideia surge del cambio com o conceito de sobreculturalidade. Pero que é o conceito de sobreculturalidade que está em estes livros que he apresentado antes? O conceito de sobreculturalidade versa sobre o processo de supervivência cultural, lo que uma pessoa, o que um pueblo deve ser ou necessita ser para manter viva sua cultura. Porque passamos todos os dias por esse processo de supervivência cultural, seja de maneira individualizada, seja de maneira coletiva, como vivem os pueblos indígenas. O processo esse passamos por 4 fases distintas. Não? Primeiro, aí o contato. Que esse contato pode haver a aculturação ou aculturação, a perda ou suma de cultura. Todos os dias podemos perder um pouco de conhecimento ou de cultura, pero também podemos sumar conhecimento, somar elementos culturais com o contato. Então, passamos por 4 fases distintas. A intraculturalidade, que é a autoaceptação e o autoconhecimento. A multiculturalidade, o conhecimento do outro, sobre o outro, sobre os outros, sobre a diversidade que hacemos parte. Quando conhecemos a nós outros mesmos, conhecemos a los outros, podemos interaccionar com eles. E essa interação genera a outra fase, que é a interculturalidade, a interação entre culturas distintas. E quando há esta interação, ocorre a transculturalidade, uma transformação cultural. Uma transformação de la maneira de conhecermos a nós outros mesmos e conhecer os outros, com o respeito à la diversidade, a las culturas distintas que estão em contato e sabendo que podemos enriquecer-nos mutuamente com os conhecimentos de uns com outros. El saber não ocupa espaço. Então, a todos os dias estamos aprendendo algo novo. E ojalá salgan daqui hoje tendo aprendido por lo menos uma palavra distinta, porque se vão sair de la sala transformados com a transculturalidade, com o conhecimento transmitido. Então, há alguns conceitos clave em esses livros, em la ideia de sobreculturalidade, que é o conceito de identidade, igualdade, equidade, diferença, inclusão, exclusão, a transculturalidade, multiculturalidade, interculturalidade. Então, esses são conceitos que estão imbricados e que estão sendo trabalhados em esses livros. Se há
la inclusión, si tenemos que trabajar la inclusión desde la educación, es porque sabemos que hay muchísima exclusión. Si hay la igualdad, a busca por igualdade ou equidade, vamos dizer assim, é porque há muitíssimas diferenças. E temos que saber que nós outros não somos todos iguais. Somos todos distintos. E com essas diferenças temos que buscar a equidade, que é a igualdade que respeita as diferenças. Aí sim estamos em el caminho correto. Eu sou pedagogo, como he dicho, e por muito tempo eu dizia que somos todos iguais. Pero não somos todos iguais. Somos todos distintos e a riqueza está aí, em la distinção, em las diferenças. Não, porque vou aprendendo com os diferentes. Imagine-se se fôramos todos iguais, vestindo as mesmas roupas, o quão monótono seria o mundo. Então, toda essa discussão, como he dito, está em esses dois livros. O primeiro livro é lá sobre culturalidade à luz do observado em culturas indígenas. Está dividido em 8 capítulos, como he dito. Não? O primeiro habla de los precursores do conceito de intraculturalidade, como ha surgido a ideia de intraculturalidade. O segundo capítulo habla de las fases e vínculos entre as etapas do processo de sobreculturalidade, as etapas que são a intra, a multi, a inter e a transculturalidade. O processo de sobreculturalidade observado em las comunidades indígenas, o capítulo 3. O 4, la sobreculturalidade e los direitos humanos. O capítulo 5, la aculturação indígena de Egon Schaden. Egon Schaden ha sido um antropólogo que ha trabalhado muitíssimos anos em el sur de Brasil com os Guarani, Caigangue, Xoclen. Conceptual de la justificação do processo de sobreculturalidade. O capítulo 6, o processo de sobreculturalidade em uma análise de conteúdo e discurso sobre o material didático Tremembé. Tremembé é outra comunidade de Brasil que han aproveitado a chave de la educação, de la formação de professores e han criado a coleção mais grande de livros indígenas de Brasil e de América Latina. Han escrito 19 livros em um DVD, um CD e um DVD. Como han hecho isso? Em um curso de formação de professores indígenas, Tremembé, eles detectaram que lá na escola havia uma problemática, uma demanda. Não tinha material didático desenvolvido por os próprios professores indígenas e para trabalhar com os estudantes indígenas. Então, eles pensaram, mira, se estamos fazendo o curso e temos que fazer nosso TFG, TFG que se chama, Trabalho de Fim de Grado, acá. Então, estamos fazendo nosso TFG, então, por que não hacemos nossos TFGs em formatos de livros didáticos e paradidáticos para retroalimentar a escola indígena, a educação básica? Então, um professor ha organizado, o professor Babi Fonteller, da Universidade Federal do Ceará, ha organizado com os estudantes e han conseguido publicar esse material, que são 19 livros em um DVD, para retroalimentar a educação básica em las escolas indígenas de la comunidade Tremembé. Livros que contam a história de los indígenas contada por los próprios indígenas. Livros que hablan de la medicina tradicional del pueblo Tremembé. Livros que hablan de la cultura Tremembé, de la educação e de la alfabetização de los niños indígenas. Livro que habla de la cultura e de la soberania alimentaria de los pueblos Tremembé.
Livro que hablan de los mitos, leyendas, que eles assim não chamam porque esses nomes são nomes europeus, pero se chama Los Encantados e Sus Encantos, desde a cultura Tremembé. Então, são livros magníficos. E o 7º capítulo, o processo de sobreculturalidade em las ideias fuerzas de Paulo Freire, como podemos associar Paulo Freire em la ideia do conceito de sobreculturalidade, e a interculturalidade como etapa do processo de sobreculturalidade e metodologia de investigação em la Faculdade Intercultural Indígena da Universidade Federal de Grande Dourados. Como utilizar a sobreculturalidade e a interculturalidade mientras como na metodologia de investigação. Todas as ideias centrais desse material, desses livros e da ideia de sobreculturalidade, é buscar, claro, ensinar o processo de supervivência que cada indivíduo ou comunidade busca com a propagação, perpetuação de sua cultura. A ideia de la tradução de la sobreculturalidade não seria superculturalidade, porque não é uma cultura sobre as outras, mas é a ideia de supervivência, de sobrevivência cultural. E a educação indígena como instrumento de mantenimento, expansão e supervivência cultural de los pueblos indígenas. Em el segundo livro, de la sobreculturalidade e educação, em México, hice el trabajo en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, analizando la producción de los alumnos de la universidad, para detectar ou não elementos que evidenciariam o conceito de sobreculturalidade de maneira prática. Como? Os estudantes estão falando sobre suas culturas, os estudantes estão deixando registro de suas culturas em la produção acadêmica, os estudantes estão buscando mecanismos de mantenimento de suas culturas, de supervivência cultural. Então, havia que fazer essas perguntas em el material para ir detectando ou não a ideia da sobreculturalidade em esse material indígena, não? De produção indígena. E assim, fui lá na Universidade Intercultural Indígena, a fazer o trabalho de campo, em los campos de Pichátaro e Zitácuaro, não? Com o propósito de mostrar o processo de sobreculturalidade em um caso prático, para a detecção ou não de proteção e preocupação por la perpetuação da cultura indígena. Porque há que partir também de los estudantes indígenas e de los maestros que estão trabalhando com esses estudantes para que busquem mecanismos e ferramentas de mantenimento de suas culturas. Porque senão, empieza a buscar solamente elementos de outras culturas que lhe genera encanto, como as questões das tecnologias. Pero como podemos utilizar as tecnologias para o desenvolvimento e as tecnologias para o mantenimento das culturas indígenas? Isso não quer dizer que por estarmos trabalhando com culturas indígenas, não podamos utilizar ferramentas tecnológicas. Porque em Brasil, há perguntas del tipo, indígena de iPhone? Indígena com computadora? Indígena utilizando a internet? Como uma mentalidade muito retrasada. Há esse tipo de pergunta todavia em Brasil. E creio que acá também passa o mesmo. Não? Estou falando de Brasil para não confrontar diretamente a México. Então, sabemos que passa o mesmo acá. Pero então, como utilizar todas essas ferramentas da tecnologia, de grupos de WhatsApp, como utilizar a internet, como utilizar as redes sociais, como utilizar as ferramentas de inteligência artificial para trabalhar com as culturas indígenas e buscar ideias de mantenimento de suas culturas.
ademais desses livros que eles he ensinado, vou ensinar outro material, como he dicho, não? Então, a ideia desse material dele sobre culturalidade é uma búsqueda do fortalecimento da identidade através de seus símbolos, uma grande preocupação com os temas ambientales, o que foi detectado em los trabalhos de los indígenas. A preocupação por la produção e la soberania alimentaria, porque se um pueblo está aislado e não tem a soberania alimentária, está quedado a desaparecer, a ser borrado da história. E um sutil chamado de atenção sobre o tema de gênero e educação. Porque aí ali, todavia, a questão, sabemos que, mesmo sendo comunidades indígenas, tem seus problemas, como em todas as sociedades. São sociedades também machistas, não? Patriarcales, pero as mulheres indígenas empeçam também a mostrar seus interesses por el cambio de mentalidade de la gente. Empieza a entrar em las universidades, a desarrollar investigações que busquem el cambio de mentalidade de la gente, não? Então, además desses livros que he mostrado, vou mostrando muitíssimo material que podeis descargar. Esse livro faz parte de uma coleção de 6 livros que estou desarrollando também com meus estudantes. Esse é um livro mais científico, não? De artículos científicos de los estudantes, e há alguns aí sobre o conceito de interculturalidade e sobre culturalidade. A coleção se chama Desafios de la Enseñanza e de la Aprendizaje, e esse é o volume 1, que é Educação Intercultural em Pauta. Aí já o 2, que é Educação Básica em Pauta, e aí 3, que está em desarrollo, que é Educação Ambiental em Pauta. Então, aí os conceitos, em todos eles, trabalhando de maneira intercultural, de maneira sobrecultural, não? Esse material. Pero, bem, aqui é a parte mais científica. Pero, como he dito, que como podemos utilizar as tecnologias para também trabalhar a nosso favor com a perpetuação de las culturas indígenas e saber que as culturas indígenas têm demasiado valor. Quando digo isso, não é solamente as questões de fiesta ou de algum elemento cultural ou solamente de la língua. A língua é a porta de abertura para a cultura. Pero há outros elementos involucrados. Que elementos são esses? Um exemplo, há estudos que dizem que a comunidade do fármaco, a comunidade farmacêutica, não? De medicina, manipula hoje dia, como em Brasil, 300 plantas para a fabricação de medicamentos, não? De medicinas. Pero as comunidades indígenas de Brasil manipulam atualmente mais de 5.000 plantas catalogadas. Sabem para que serve cada planta medicinal. Então, quem tem a aprender com quem? Será que nós outros não temos que aprender muitíssimo com os pueblos indígenas e seus conhecimentos? Será que os conhecimentos indígenas não podem ser valorados ao ponto de hacer uma função de las práticas medicinales? Será que isso é impossível? Ou será que não encontramos voluntade política e de governo para o desenvolvimento de atividades deste tipo? Então, é um exemplo, pero agora vou tratar de las tecnologias e o que estou desarrollando com meus estudantes indígenas e não indígenas em Brasil. A coleção Conhecimentos Indígenas para Cambiar o Mundo ha sido pensada
São 6 livros, cada um com uma turma distinta, de estudantes de pré-grado e estudantes de pós-grado, com base em filosofias de indígenas, de filósofos, de pensadores indígenas, como Daniel Munduruku, Gessen Baniwa, Ailton Krenak, Davi Copenaua, Célia Chacriabá e Ruth Anassé. Del mesmo pueblo Anassé, que em el dicionário disse que estão extinguidos. Ruth Anassé é minha orientanda del doutorado em la Universidade de Salamanca. Uma chica impressionante, brilhante, que ha hecho 2 maestrías a la vez, uma em Salamanca, em Espanha, e outra em la Universidade de Brasília. E aí está sendo, a la vez, 2 doutorados. Já ha terminado a tese, está em fase de depósito de teses para a defesa. E mira, que trabalho é esse? Eu corri a esses pensadores, esses filósofos indígenas, e lhes he transformado em los pequenos indígenas que querem cambiar o mundo, com base também em ideias del Principito de Antoine de Saint-Exupéry, com base em El Niño que leía el mundo, de Carlos Rodrigues Brandão, que é um autor brasileiro que habla de la vida de Paulo Freire, El Niño que leía el mundo, com base em um autor de Madagascar também, chamado Jérôme Roulier, que trabalha lá um cuento chamado Por 4 Esquinitas de Nada. Machado de Assis, que habla del cuento de escuela, outro autor brasileiro. Então, he corrido a esses textos clássicos e não indígenas, pero lhes he associado a las filosofias indígenas, e meus estudantes todos han leído todo esse material e hemos pensado em los pequenos indígenas que querem cambiar o mundo. Esses livros foram elaborados durante a execução do projeto sobre culturalidade e educação, a interculturalização curricular do IF Goiano, que é um projeto que foi aprovado por el CNPq em Brasil, que é uma agência de fomento, e aprovado também e trabalhando em um projeto de vinculação comunitária com os estudantes da Universidade Estatal do Sudoeste de Bahia. Então, a ideia é que podamos reflexionar sobre esse material e, a partir de aí, podamos produzir com nossos alunos, cambiando os exames por la produção de um material que os alunos vão levar em seu currículo por toda a vida. Então, todo o material que vou ensinar agora han sido os exames de meus estudantes. Desde 2018, não hago provas e exames com meus alunos. A avaliação é distinta. É uma avaliação em perspectiva materializada. E a ideia é que esse material sirva para a posta em prática de uma lei que há em Brasil, que é a Lei 11.645, de 2008, que essa lei versa sobre a implementação de la cultura, de la obrigatoriedade de la enseñanza de la cultura indígena em las escuelas. É obrigatório em Brasil hablar de la cultura indígena em los currículos de las escuelas. De maneira transversal, em todo o currículo, e não solamente um dia del año, el Dia de los Pueblos Indígenas. É obrigatório em Brasil falar de la cultura afrodescendente, com a Lei 10.639 de 2003. Desde 2003 é obrigatório falar de la cultura de los afrodescendentes, de la cultura africana em Brasil, em los currículos de las escuelas.
Há quem não cumpra a lei, sim. Há professores resistentes que dizem que não têm material, mas por que não empieza a produzir o material com seus estudantes? Então, não há excusas, não para esse tipo de coisa. Então, vou começar a ensinar os livros, que seguro que em Brasil agora a gente está descargando, tentando descargar por el QR Code, que estão ali ansiosos por el material que todavia não han visto el resultado, não? Esse é o primeiro livro, que é El pequeno indígena que quer adiar el fim del mundo. Ha sido baseado em las ideias de Ailton Krenak, um filósofo brasileiro indígena que está em la Academia Brasileira de Letras, em Brasil, e que ele tem vários livros, e entre um deles, Ideias para adiar o fim do mundo. Um livro de Ailton Krenak. Então, he corrido la filosofia de Ailton Krenak e os estudantes do programa de pós-grado de Relações Étnicas e Contemporaneidade han escrito esse livro. Todo o livro, e há outras coisas, mas todo o material ha sido escrito por la pedagogia do WhatsApp. Todo o texto ha sido escrito por WhatsApp. Hemos criado um grupo de WhatsApp para discussão da leitura do material, e desde o grupo de WhatsApp eu lançava o primeiro mensagem, e os estudantes iam contestando o mensagem. Depois de todo listo, descargava o texto e vou trabalhar com a questão da edição, da diagramação, da ilustração do material, trabalhar com as editoras para a publicação, com a questão do ISBN, do DOI, da ficha catalográfica, e produzir o material, não? E publicar como um livro. O segundo livro, La Pequena Indígena, que utiliza o barro, o genipapo e la tiça, ele diz, para cambiar o mundo. Baseado em la dissertação, em la tesis de maestria de Célia Chacriabá, que é hoje em dia uma diputada federal, indígena Chacriabá e diputada federal em Brasil. E ha sido escrito por los alunos de pré-grado de la carreira de teatro e dança em la Universidade Estatal do Sudoeste de Bahia. O terceiro livro, El pequeno indígena que quer manejar o mundo, ha sido escrito com base em la filosofia de Gerson Baniwa, um professor doutor da Universidade de Brasília, indígena Baniwa, e que em sua tese doutoral ha escrito La educação para o manejo del mundo, la educação para o equilíbrio del mundo. Então, os alunos del programa de pós-grado em docência para a educação básica, que é o PPGNEB, do Instituto Federal Goiano, do campus de Urutaí, ha escrito esse material. Depois vou abrir um dos livros para que vejam como está todo estruturado. O quarto volume, La Pequena Indígena que rescata a dança para cambiar o mundo, com base em las duas dissertações de maestria, las duas teses de maestria de Ruth Anassé, de la indígena Anassé, que está sendo el doutorado em la Universidade de Salamanca. E ha sido escrito por los alunos del curso de vinculação comunitária de educação indígena e la perspectiva intercultural de la Universidade Estatal do Sudoeste de Bahia, fundamentada, claro, em las obras de Ruth Anassé. O quinto volume, El pequeno indígena que lê el mundo, baseado em las filosofias de Daniel Munduruku. Daniel Munduruku é doutor
indígena e tem mais de 60 livros escritos sobre a educação indígena, a educação escolar indígena e as filosofias indígenas que podem ser utilizadas em la educação. E o sexto volume, esse é uma coisa distinta, me arrependido um pouco, pero lo que pasa. He dicho, mira, solo los estudiantes que estén escribiendo el material, voy a llamar, voy a hacer uno de los volúmenes, voy a invitar a los profesores y hacer distinto. Los profesores escriben el material e invito a estudiantes para que hagan comentarios sobre la escrita del profesor. Pero los profesores no escriben. Exigen que los estudiantes escriban, pero los profesores no. Claro que los profesores tienen muchísimo trabajo, ¿no? Pero después de mucha presión, he logrado com que os professores escreveram o livro. Esse é com base em la filosofia Yanomami, La Caída del Cielo. Então, agora os professores estão fazendo o material. Esse material já está sendo difundido em vários países, como México, Bolívia, Colômbia, Guatemala, República Dominicana, Espanha, Portugal e Arábia Saudita. Como assim? Eu invito, a cada volume desse, eu invito a 10 professores de várias instituições de Brasil e do mundo para que hagam comentários sobre a obra do estudante. Porque quando o estudante corre o livro e vê que tem comentários de gente de vários lugares do mundo, sente que seu trabalho está sendo leído e valorado. Então, o material ha sido pensado dessa maneira. Os estudantes escrevem, invito a professores para que hagam os comentários, e o volume 6, os professores escreveram. Esse, todavia, está faltando, quedando pouquitinho para que salga publicado. Creio que até o 15 de novembro já salga publicado também o sexto volume. E me comprometo de enviar para a Edith ou para a professora Dália, para que compartam com vosotros o livro. Então, esse é o material que queria ensinar. Aqui há os livros que havia dito, não? Que podem descarregar gratuitamente também, e há muitíssimos mais. Para os estudantes de pedagogia que querem saber sobre os grandes nomes de la educação de América del Sur, por exemplo, há nome que ha sido olvidado por muitíssimo tempo, que é Anália Franco. Então, esse livro é cuento que é escrito também falando de essa pedagoga e periodicista que se chama Anália Franco, que ha sido antecessora das ideias de Paulo Freire, ha posto em prática as ideias de Paulo Freire em el siglo XIX. Então, antes mesmo de Paulo Freire, existia Anália Franco, pero a gente não conhece porque era uma mulher que trabalhava com os pobres, que trabalhava com os hijos de gente escravizada e com hijos de trabalhadores e com crianças de calle. Então, não era valorada. Por ser mulher, trabalhar com os pobres e era uma mulher espírita. E a Igreja Católica lhe ha borrado também parte de sua história. Pero é Anália Franco, que ha fundado mais de 100 instituições de educação em Brasília. Mais de 100 instituições de educação. E a gente não lhe conhece. Incluso os brasileiros. Conhece a Paulo Freire, pero Anália Franco, não. Então, aí livro. Pero agora vou ensinar solamente, tenho muito... Então, deixa-me parar aqui deixar de compartilhar a pantalla.
E vou compartilhar agora um dos livros para que vejam como está estruturado. Não? O livro é o pequeno indígena que lê o mundo. Ha sido organizado, né? Sou um dos organizadores. Também agradeço aqui no Juan Rocha Mesquita, um companheiro que hace toda a parte de las ilustrações do material. Porque digo assim também, tolo é aquele que pensa que pode ser todo solo. Para fazer esse material, eu necessito toda uma equipe, que é uma corretora ortográfica, que é Simone Fonseca, a quem lhe agradeço muitíssimo. Juan Rocha, de las Ilustrações, a professora Ana Carolina, que hace lá de maneira didática comigo, com os estudantes, para desarrollar a escrita do material. La editora Cum Laude, também de um amigo, Luiz Newton Corrêa, quem lhe agradeço muitíssimo por apostar em nosso material. Então, é muitíssima gente que está involucrada trabalhando aqui, pero de maneira altruísta, de maneira sem cobrar nada, a custe zero. Por que que fazem isso? Porque creem em el produto, creem na ideia, na metodologia e todos nós outros ganhamos. Como? Com os créditos do material, com a produção do material. Então, o único que posso dizer a eles é isso. Então, quando vou a uma editora que pido ao editor-chefe ali, mira, vamos fazer esse material, que não sei o que, peço a ensinar o material, e a gente me mira e diz, mira, professor, eu não posso negar a publicação de tu material, porque tu entusiasmo e o brilho de tus olhos hace com que veja que o material vale a pena. Então, nós outros, como educadores, como futuros pedagogos, que aqui estão e como os pedagogos, nós outros temos uma ferramenta muito forte que olhamos de orômetro. Com nosso orômetro, nós outros vemos o brilho em los ojos de nossos estudantes. E quando encontramos esse brilho em los ojos, sabemos que estamos em el caminho correto. Então, é assim que os estudantes miram a esse material e se quedam com brilho em los ojos, os estudantes que han escrito. Porque muitos me han dito, professor, eu nunca pensei, desse material todavia não, pero tenho muitíssimo material mais que depois posso passar para vós outros. Dizem, professor, eu nunca pensei que poderia ser autor de um livro. É o primeiro livro, eu digo, que ser o primeiro de muitos que venga por lá frente. Porque tu tens capacidade. Tu puedes hacerlo. Então, vocês vão passar aqui como mira, é um livro que tem o DOI, tem o ISBN, a ficha catalográfica, ha sido publicado por uma editora de Brasil, a editora Cum Laude. Ha sido todo ornamentado com grafismo indígena, que se vê aqui esse grafismo ali em torno de la portada, não? E dentro da divisão dos capítulos vão ver que há grafismos indígenas, pero han sido solicitados com autorização, são grafismos indígenas Guarani Kaiowá, que também tem uma consultora indígena que ha revisado o material para ver se estava dentro, se não estava herindo alguma coisa de la cultura indígena, e ha sido Rossandra Cabreira, Guarani Kaiowá, professora da Faculdade Intercultural Indígena da Universidade Federal de Grande Dourados, que ha sido a consultora do material. Não? Aqui o sumário, os nomes de todos os estudantes que han escrito o material,
como autores. Los comentaristas, al final del libro, profesores de varios sitios del mundo. La presentación del material, utilizando la pedagogía de WhatsApp, ¿no? Todo escrito por WhatsApp. E é gracioso que os estudantes diziam, professor, os professores dizem para não trairmos nossos teléfonos para a sala. E você hace distinto, quer trabalhar com o teléfono. Mira, nós outros não podemos huir de las tecnologias. Temos que saber utilizá-la a nosso favor, como ferramenta de la educação, como uma ferramenta de produção de material. E assim vai o livro. O prólogo, escrito por Marco Antônio Cândia de Águas, que é doutor, um mestre aimara de Bolívia. O prefácio escrito por Euselene Rodrigues Aguiar, que é uma psicóloga, doutora indígena, Apinagé, de Brasil, psicóloga. E aqui empieza o livro. Aqui é o primeiro mensagem que é posto para que os estudantes empezaram a contestar os mensagens. Não? Todos leram o material e, com base no material leído, começaram a escrever. E, com base em lo que escreveram, eu corria as informações, pongo em uma ferramenta que tenéis em vosso ordenador, Copilot, que está agora em lá Microsoft, aparece abaixo ali, colorido, não? Com vários colores, que se chama Copilot, que é gratuito, uma ferramenta de inteligência artificial. Pongo o prompt e sale lá a imagem, não? E aqui o livro vou passando para que vejam os imagens que han sido generados por inteligência artificial. E aqui são os comentários, como eu disse, não, de vários professores de Brasil que também escreveram por WhatsApp para seguir a metodologia. Todos seguiram a metodologia. E o pós-fácil escrito por por Adriana Silva Morim, pró-reitora de Ações Afirmativas, Permanência e Assistência Estudantil da Universidade Estadual do Sudoeste de Brasil. E aqui, ao final, os autores, todos os estudantes como autores do material. Que o apoio que hemos tenido e os organizadores e o pequeno indígena que lê o mundo, um mundo em que se deseja coletivamente. Então, muitíssimas gracias. Espero que hayan gostado.
e que salgamos de aqui hoje, por lo menos, com uma ideia mais de avaliação que podemos fazer com nossos estudantes e que esses estudantes de pedagogia possam desenvolver em suas práticas ou com seus futuros alunos. Muitíssimas graças. Le agradecemos al doctor Valerio Marces por esta interesantísima plática. Y sí, no cabe duda que existen cosas muy similares entre los países, entre nuestros países, la pobreza, la marginación, la discriminación, la exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, la poca inclusión de estudiantes que provienen de pueblos originarios o indígenas en las universidades, que eso también está muy presente. En esta universidad tenemos varios estudiantes que proceden de pueblos indígenas y que hablan las lenguas de las regiones. Quienes llegan y se presentan y con pena dicen, es que yo soy de tal región, pero es una región que componen 28 municipios. Y cuando uno les pregunta de qué municipio, y hasta con cierto temor dicen con tal por esa cuestión de la discriminación tan canija que se ha vivido y que se sigue viviendo en la sociedad. Cuando uno se presenta, y es mi caso, que yo pertenezco a la cultura náhuatl, yo hablo náhuatl, entonces las cosas cambian poco a poco, porque yo les hablo en náhuatl y procuro despedirme, saludarlos y darles el reconocimiento en las clases por son hablantes. En los cursos de la tarde tenemos 4 lenguas presentes. Tenemos un compañero que habla 3, Otomí o Ñujú. Tenemos 3 compañeras que hablan lengua de señas mexicana, español y la mía 4. Y estamos haciendo un ejercicio muy interesante que es un glosario de términos y de palabras en estas 4 lenguas presentes en el salón, incluido el español. Las diversidades las tenemos, las vemos, pero a veces las tenemos tan cerca que no las queremos reconocer y mucho menos trabajar y mucho menos conversar. Esta presentación de usted y lo que hace con sus alumnos y alumnas es pues impulsarlos de que se puede hacer las cosas, de que se puede escribir un texto y como bien lo dijo usted, que le quedan para el currículum para toda la vida, ser autores de un texto. Tenemos en esta universidad algunas experiencias muy exitosas. Una compañera que habla náhuatl fue la primera a nivel nacional, de la Pedagógica Nacional, que sustentó su examen profesional en náhuatl. Y ella me preguntaba, pero no me van a entender, no importa, tú habla. Y ya al final iba haciendo como pequeño resumen de lo que ella estaba presentando. Mostrarse como uno habla, como uno piensa y también como uno ve el mundo ante los otros y esas relaciones con los otros también. Y también nos lleva a preguntarnos quiénes somos nosotros para estar eh, pensando, opinando, cosas diferentes y a veces ni nos conocemos, ¿no? Sí, esto es como bien interesante lo que presenta usted. Y pues estas regiones indígenas que preguntaba dónde hay más árboles en este estado, donde hay abundancia de árboles es en las regiones de pueblos indígenas precisamente. Y resulta que sí hay abundancia de árboles y también hay una presencia muy fuerte de la vida ritual que se sigue subiendo al cerro, que se van a los pasos de agua, que se llevan flores, que se queman inciensos en estos lugares sagrados. Y cuando alguien viene de fuera y ve esa ritualidad y esas expresiones vivas en los pueblos, se piensa de inmediato que son brujería y hechicería. O sea, esta presencia avasallante colonizadora que tenemos es muy fuerte. Y cuando uno les empieza a explicar, dicen, no, porque eso es hechicería, eso es del mal.
cuando uno proviene de los pueblos indígenas y lo ha vivido o lo ha experimentado por casi toda la vida, pues eso no existe, lo malo no existe, porque es parte de uno, del componente cultural que tenemos. Pues le agradezco a usted esta presentación y el impulso que le da a sus alumnos y alumnas, y claro que están presentes ellas y ellos en en el Facebook, en la transmisión. Lo mandan a saludar, que es una presentación muy interesante. Y además, Ana Bárbara dice que es de allá de Brasil, dice, ser diferente no es algo malo, al contrario, es algo maravilloso, porque con las diferencias podemos adquirir aún más conocimientos, ya sea intelectual o incluso en la vida cotidiana. Y alguien más de sus estudiantes, cuando usted estaba refiriendo a los casos de los niños, de la foto de los niños y de las realidades crudas que se viven, que pues sí, por desgracia, eso se sigue viviendo, no solamente allá, sino acá. Pues muchas gracias y pues tenemos tiempo para abrir un espacio de dudas, preguntas, comentarios. Aprovechen porque doctores que vienen y que prestan y que nos regalan su tiempo para estar acá, pues muy poquitas veces y cuando están, pues hay que exprimirlos, por eso todo el tiempo, porque vienen tan lejos para decirles, tiene media hora, pues no, ¿verdad? Adelante, por favor. Buenos días, me llamo Saraí. Eh, pues primero que nada, quiero agradecer este tipo de ponencias porque realmente se me hace como algo muy emotivo personalmente, porque como menciona el doctor Marfil, venimos personas de distintas comunidades, de distintos municipios, donde son mayormente de comunidades indígenas y la visualización que se les da realmente es mínima. Esperamos que en estas nuevas reformas que está teniendo nuestro país, pues nos tomen en cuenta y tomen en cuenta a todas esas personas que tienen mucho que enseñarnos. Y pues quisiera hacerle una pregunta que dice, ¿cómo se puede evitar la apropiación cultural y garantizar la participación equitativa de los pueblos indígenas en la producción de conocimientos? Yo creo que el paso, e não é poner culpa a los professores, não, porque sempre dizem, a educação é a solução para todo, não? Então, é uma sobrecarga para os professores, quando decimos assim. Pero eu creio que todo passa por la educação, ¿no? Entonces, si es una educación desde base, de valorización de los elementos culturales, de las culturas de todos los pueblos presentes en todos los espacios, los ambientes, isso evitaria a apropriação cultural, né? Claro que há gente que lucra demasiado com elementos indígenas, pero quando isso passa, aí que hacer las denúncias, né, para evitar que coisas mais graves ocorram, como, por exemplo, acá em México, com o pueblo Purépecha, uma estilista francesa se ha apropriado del bordado de las mujeres Purépecha, não? E ha sido uma pelea muito grande, não? Por essa situação. Então, há que haver denúncia, porque muitíssimas vezes essa gente não tem quem lhes proteja. Não há abogados para querer a causa, não? E lutar em favor dos pueblos indígenas em essa situação. Então, há que haver as denúncias. Então, há que como voy a decir, llegar a los dos puntos, a los dos extremos. El primer extremo de la educación, de la base, de la concienciación de los estudiantes sobre la cultura indígena, la valorización de la diversidad, y otra más arriba, que es del combate a la apropiación por las denuncias que tienen que ser realmente hechas para evitar esse tipo de coisa. Então, a educação também seria uma das soluções para o problema.
Bueno, hola doctor. Primero que nada quiero felicitarlo porque creo que tocó varios temas que resuenan mucho en pues muchas cosas que me interesan, como por ejemplo la parte medicinal. Es bien conocido que uno de los mercados más pues prósperos, para mal, ha sido el de la farmacéutica, pero pues a nivel mundial. Entonces, evidentemente lo relaciono desde este punto en el que digo, obviamente no les conviene a las empresas el hecho de fomentar la medicina pues natural, ¿no? Y todos estos conocimientos que pues el mundo nos ha dejado, pero de cierta forma hemos olvidado, los hemos ignorado, porque con toda esta droga, porque pues básicamente las drugstores son esta parte de la farmacéutica, y nos han vuelto dependientes de muchas cosas, nos han vuelto dependientes de otra parte que me gustó que mencionó fue esta colonialización. ¿Colonización? Ajá, colonización. Porque precisamente creo que todo el contenido que consumimos, especialmente nosotros como jóvenes y los más pequeños especialmente, ha sido amanerado desde una perspectiva que nos volvamos como una especie de zombie. No estamos recuperando las cosas que tal vez importan. Precisamente la parte histórica, mi papá es muy fanático de la historia, yo crecí pues aprendiendo de esas cosas. Y precisamente era esto de que los libros precisamente te cuentan la historia desde su perspectiva. Uno de mis amigos cuando íbamos en la prepa me decía, nunca vamos a conocer la verdadera historia, solamente la perspectiva desde quien la cuenta. Y en todo caso, pues, ¿quién nos la ha contado? Pues las personas que tienen el poder sobre la sociedad. Y no es algo que realmente deberíamos de permitir del todo. Siento que el hecho de estarnos cuestionando constantemente el porqué de las cosas es lo que hace mejor, en este caso, el mundo de la pedagogía o el mundo en general. En todo caso, es que eran varios puntos los que quería tocar. Ah, sí, la parte tecnológica. Yo dentro de mi tesis, la doctora Edith es mi asesora en el seminario, y la parte tecnológica es precisamente algo que, bueno, no tecnológica como tal, es de los medios de comunicación, específicamente con el cine, el cómo quiero visibilizar lo que es pues no sé si decirlo como multiculturalidad, es más como las diferentes realidades en el país, desde el cine mexicano, pero me resulta bastante interesante el cómo realmente sí existe una estandarización de cómo se supone que son las personas, que son blancas, que son de cabello güero o de cabello claro, que tienen los ojos azules, que son personas altas. Existe todo este olvide de que realmente no existe un solo tipo de personas, sino que hay una multiculturalidad allá afuera que no estamos aprovechando, que no estamos valorando. Y pues evidentemente eso genera muchas cosas, como por ejemplo la parte de los estereotipos, la parte de la falta de oportunidades. Es un cúmulo de cosas que nos han reprimido a lo largo de la historia. O sea, porque pues esto viene desde la parte histórica. Y vaya, me resulta muy interesante porque, por ejemplo, hay películas, entre comillas, nacionales. Es que con la doctora Edith estábamos discutiendo esa parte. Y, por ejemplo, hay una película en específico que seguramente conoce, que es Apocalipto. Es una película que se me hace una aberración y una grosería a lo que representa, en este caso, pues nuestra cultura. Y el hecho de todo lo que ha mencionado me llamó mucho la atención de la pedagoga que era antes de Pablo Freire, especialmente porque mucho de la carrera, yo he validado mucho la educación no formal, la educación social, la educación popular, porque yo creo que realmente es una manera bastante viable de poder convertir a la sociedad. No estamos en un momento en el que la gente se siente a leer cosas. Desafortunadamente es algo que se está perdiendo, es algo que no, sí se está perdiendo. Y el hecho de encontrar estas vías, me llamó mucho la atención lo de WhatsApp. O sea, me parece impresionante el hecho de que con un chat, o sea, básicamente se fue generando. Y el hecho de adaptar todas estas cosas, de mezclar lo ancestral
con esta parte tecnológica me pareció pues bastante conmovedora, como podrán notar, sí, sí preste atención. Entonces, solamente era eso y pues muchas gracias por venir hasta acá a nuestro país. Solo comentar um pouco, muitíssimas graças por os comentários. E dizer assim que, como he dicho, não, sigo as ideias de Paulo Freire, de la justiça social que vem antes de la caridade. Paulo Freire também dizia que devemos diminuir a distância entre o que decimos e o que hacemos, hasta que em um dado momento, o que hablamos seja nossa prática. Não? Então, há que praticar para evitar a exclusão, porque quando veio as telenovelas mexicanas, por exemplo, não está expressada ali a cultura mexicana. Não estão expressados ali os mexicanos que conosco. Então, isso passava muitíssimo em Brasil, hasta que han criado leis para que fuera obligatoria la inclusión de las personas de afrodescendentes, de indígenas, de outras pessoas também para ensinar um pouco de la cultura de Brasil. Pero hemos passado lo mismo, ¿no? Entonces, es una situación também de exclusão, ¿no? De exclusão, de manipulação por la questão de la criação de las necessidades. Los patrones que criam a sociedade são patrones que são generados com a intenção de vender algo. Lo mesmo passa com a medicina. Então, criam as necessidades, criam as enfermidades, a necessidade para a medicina e vendem a praticidade que é o consumo de las pastilhas. Que é mais fácil poner uma pastilha em la boca que ir preparar um té com las ervas, não, medicinais, as plantas medicinais. Então, vão criando a necessidade, a ideia de praticidade, para que vendam essas ideias e, ademais disso, se apropriando de coisas indígenas, de conhecimentos indígenas, por exemplo. Aí, plantas em Brasil, que a indústria do fármaco ha chegado em território brasileiro, ha corrido as plantas deles e han criado as patentes, e os pueblos indígenas, que eram o detentor do conhecimento e os que usavam as plantas, são proibidos de utilizar as plantas que têm em sua comunidade para a medicina. Então, é o absurdo que liga a situação. Então, há todo um mecanismo pensado de uma maneira de manter quem já está em ele poder, sempre em ele poder. E não somente isso, manter os que estão abaixo, sempre abaixo. Então, há maneira de cambiar. Como? Com o compromisso da educação. Eu sei que os professores, nós outros professores, temos uma carga muito grande de trabalho. Pero, se tapamos os olhos e seguimos fazendo mais de lo mesmo, e não estou cansado, vou a poner isso e já está, copiar, pegar aqui os trabalhos e tal, eu estou contribuindo para que coisas assim permaneçam. Não? Então, por isso que digo que a educação não é a solução para todo, pero é a solução para muitos de los problemas da sociedade. E nós outros sabemos disso. Nós outros que somos professores com compromisso com a educação, a verdadeira educação, que é a educação transformadora. Pero, como disse também Paulo Freire, a educação não transforma, não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas que vão cambiar o mundo. Né? Então, é transformadora do mundo, pero utilizando
los profesores y los estudiantes, la gente como mediadores del proceso de la transformación. Entonces, hay manera. Yo, como he dicho, soy pedagogo y soñador, y mi sueño es que la educación pueda desarrollar mecanismos que venga a contribuir com o fim de las exclusiones que vemos em nossa sociedade. Las exclusiones por cuestiones culturales, por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, ou las que sean. Muchísimas gracias por tus palabras. ¿Alguien quiere comentar otra cosa? Si no, tenemos comentarios de el Facebook y saludos de Geo Anax. Creo que en el chat del Meet hay algunas preguntas. Tayala Barreto le saluda doctor Leticia Ramírez. Dice que agradece a la UPN por los acertados eventos e importancia de los pueblos indígenas. Meteus Santana, Gilane Márquez, y yo creo que sí son todos sus alumnos que están saludándolo. Y también a propósito de lo que estaba comentando usted sobre estas cuestiones de las plantas, la ecología, de pronto nosotros o se piensa que la ecología es, sí, barrer, limpiar las calles, ajá, ¿y qué más? La ecología está el conocimiento de las plantas, el reconocimiento también de que esto no es nada nuevo, sino que viene de atrás y que hay que aprender también mucho de los pueblos que son guardianes y custodios y herederos de estas regiones que ahora se les ha llamado como pulmón del mundo. Y creo que tenemos allá una compañera que quiere participar. Adelante, por favor. Perdón, ¿eh? Buenos días, me llamo Montserrat, soy estudiante de la licenciatura en Intervención Educativa y pues nada, agradecerle primeramente por haberse tomado el tiempo en esta conferencia que me parece muy interesante, la verdad, y comentarle que es muy cierto, ¿no? Esto de que muchas personas que tienen estudios, que tienen posgrados, doctorados, etcétera, se creen que, por ejemplo, los pueblos indígenas saben menos cuando realmente es al contrario, ¿no? Hay muchos conocimientos científicos que proceden de estos pueblos y que pues realmente sin ellos tal vez no sabríamos tantas cosas. El comentario de mi compañera también me pareció muy interesante, la verdad, que no lo había visto de esa manera, el hecho de que nosotros conocemos una parte de la historia, la que el poder, por así decirlo, quiere que sepamos. De verdad me pareció muy interesante, dije, sí es cierto, ¿no? Porque no sabemos realmente cómo suceden las cosas. Y su comentario de que la educación nos transforma, sí es cierto, muy acertado, la verdad, porque también, bueno, también tiene que ver nuestro compromiso como profesores, ¿no? El que nos apasione enseñar, el que nos apasione ese de que yo puedo cambiar a este grupo, yo puedo enseñarlos a amar el conocimiento, ¿no? Para que más adelante tal vez nuestro país, sí, puede ser, puede haber una transformación mejor y pues ir evolucionando, ¿no? Para mejorar muchos aspectos que actualmente pues son muy escasos, ¿no? Por ejemplo, no sé, la corrupción, por ejemplo, no sé, hay muchos aspectos que tomar en cuenta. Y pues nada, felicitarlo de verdad al profesor Raúl, al doctor Raúl Macuil Ramírez también por su participación. Pues nada, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por tus palabras e has tocado em la llave, não, del cambio de la sociedade, que é
el compromiso, ¿no?, de los profesores, de los futuros profesores, en la cuestión de ver eso y trabajar con su ojómetro, mirar hacia el aluno, mirar hacia las particularidades, especificidades de todos os alunos que estão em el aula, para entender que estamos em um contexto multicultural, de várias culturas. Aqui é um contexto multicultural de várias culturas, pero há a possibilidade de la transformação del contexto multicultural para intercultural. Multicultural é o reconhecimento que há muitas culturas em um mesmo espaço. Pero se estamos todos calhados, estaríamos contribuindo para que a multiculturalidade permaneça, cada um em seu sítio, em seu quadrado. Então, temos, como professores, o compromisso de, em uma aula, de um ambiente multicultural, generar a interculturalidade, a interação entre as culturas, e assim fazer com que cada uma das culturas presentes pueda aportar algo em el aula, em la educação, e assim generar muitíssimo conhecimento, porque o conhecimento não ocupa espaço. Podemos estar sempre aprendendo mais, aprendendo com os outros. E aí é a chave, é em la educação, pero uma educação com compromisso, como você ha dito. Há que haver o compromisso. Não somente la educação por la educação, porque eu posso trabalhar com a ideia de hacer de cuenta. Eu vou hacer de cuenta que ensino, os estudantes hacen de cuenta que aprendem, e todos nós outros hacemos de cuenta que estamos felizes. Não? Então, a educação não deve ser uma ideia de hacer de cuenta. A educação há que ser uma educação com compromisso. E, además de las culturas indígenas, não de las culturas presentes em las instituições, muitíssima gente todavia nega sua descendência indígena. Muitíssimas vezes por vergonha, muitíssimas vezes com medo de bullying ou de alguma coisa que pueda sofrer. E nós outros temos que trabalhar isso também, esse processo de la intraculturalidade, de la autoaceptação e el autoconhecimento, mientras del pertencimento de uma cultura específica, de uma cultura distinta. Então, podemos trabalhar essas questões, porque as pessoas, quando negam suas culturas, han sido porque seus padres, seus abuelos, han negado também suas culturas. Pero quando han hecho isso, temos que entender também o outro contexto, porque han hecho por amor. Como, professor? Como que han negado suas culturas por amor? Por amor a seus filhos e a seus netos, para que seus filhos e seus netos não sofreram o mesmo que han sofrido a lo largo da história. Então, há também essa negação por amor. Pero como trabalhar essas questões? Desde o princípio da intraculturalidade, a autoaceptação, o autoconhecimento, saber que há outros conhecimentos e que esses conhecimentos devem ser valorizados, porque são outras epistemologias, outras maneiras de fazer ciência. Não quer dizer que aquele conhecimento indígena não seja científico. É científico. É outra maneira de fazer ciência. Então, temos que saber isso, e você ha falado muito bem a questão do compromisso do professor com essas questões. Saber a valoração das particularidades de todos os involucrados em el processo de educação. E muitíssimas graças por todos os comentários.
Muchas gracias. Patricio Méndez, si puedes abrir tu micrófono, por favor, de la sala del MIT. Ah, ya, sí, Ya, gracias. ¿me escuchan? Sí. Buenos días. Antes que nada, felicidades por la conferencia. Yo estoy aquí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y voy a retomar un poco lo que decía al inicio, esto del examen y bueno, del examen y el libro, ¿no? Me parece que es enriquecedor, ¿no? Es muy enriquecedor porque, por ejemplo, acá uno de los perfiles de la universidad es que un examen no define el conocimiento de la persona, ¿no? Un examen está más estructurado, delimita las cosas que un estudiante o alguien que estuviera en este rol del conocimiento lo limitaran, pues, porque es estructurado, ¿no? Nada más es decir, ¿qué dice esto? O responder al qué, ¿no? O por qué. Sin embargo, cuando se le permite al alumno hacer un ensayo, bueno, acá no, a veces nos dan chance de hacer un ensayo, es más enriquecedor porque no solamente se manejan los conceptos, sino también hay que llevar a cabo la profundidad, ¿no? Saber qué es lo que estoy haciendo, saber en qué campo me estoy moviendo, saber o entender, no saber, sino más bien entender o tener el breve conocimiento de ver cómo se está moviendo lo demás en mi periferia, ¿no? Y un examen solamente te dicen, bueno, a ver, ¿en qué comunidad, digamos, de Hidalgo o de Puebla se habla náhuatl? Por un ejemplo, ¿no? Y unos dicen, no, pues, pues en Tehuacán o en otras partes, sí, pero ¿has ido allá? ¿Sabes cómo es que se habla allá? O sea, ¿sabes cuál es la variabilidad lingüística a veces hasta entre la misma comunidad? Y uno no conoce de eso. Entonces, para poder enriquecer ese conocimiento, uno también tiene que acercarse al pueblo. Uno desde el centro, trabajar del centro a la periferia, porque el centro ya es conocido y siempre es mencionado y hasta parece un fetiche de la modernidad, ¿no? Siempre se está carreando, siempre se está repitiendo, pero nunca se hace algo por combatir o frenarlo, ¿no? Y me parece que los ensayos, no, y me parece que los ensayos o esta creación de un libro es permitible. Lo que sí creo es que también a veces tendría que ser un poco más libre, pues tendrían que ser unos temas más libres para entender cómo es que también el alumno está pensando o conocer sus inquietudes, ¿no? Y cómo es que se está moviendo. Entonces, en un tema libre, a mí me parece que también sería enriquecedor porque es una retroalimentación entre docente y alumno, pues, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por la otra, en el concepto de la medicina, ¿no? En este concepto medicinal se sabe que después de algunas conquistas, pues entre comillas, los grandes pensantes siempre han mandado a sus científicos, ¿no? Y eso para conocer la forma en que, digamos, en las comunidades nativas, tienen como este rol de sanación por medio de las plantas medicinales o hierbas medicinales, ¿no? Entonces, lo que hacen es apropiarse no solamente del conocimiento, la cosmovisión, del pensar de la gente nativa, sino también de las cosas que ellos producen. O sea, las llegan y las patentan y dicen que fueron creadas e inventadas por ellas, ¿no? Cuando se están robando el conocimiento digo, no solamente de México, sino también de otras comunidades. Y que respecto a eso, me parece que también influye una parte en este caso, y digo, siempre lo digo abiertamente, ¿no? Aquí en la institución y a donde me encuentre, el trabajo como estudiantes, ¿no? Como estas personas inquietantes que estamos en busca de mucho conocimiento, ¿no? Porque se sabe que somos seres humanos completos no definidos y entonces siempre estamos en busca de algo, ¿no? En ese algo es lo que nos tiene que mover a decir, bueno, si ya entendí o ya leí muchos textos de discriminación, de violencia, ¿por qué es que aún sigo repitiendo esos patrones, no? ¿Por qué es que aún, digamos, a los indígenas los sigo llamando indígenas en lugar de preguntarle a ellos cómo quieren ser llamados, pues, ¿no? Como preguntarles a ellos, oye, ¿y a ti cómo te gustaría que yo te llamara o que te dijera, no? Porque a lo mejor no te gusta el término indígena, a lo mejor te gusta más que te diga ñañú o tomí o zapoteco, mixteco, totonaco, ¿no? Y entonces desde ahí es algo que nosotros también tenemos que empezar a conocer, o sea, acercarnos a la comunidad y preguntar cómo es que ellos quisieran que se les nombrara y también preguntar cómo ellos nos definen a nosotros, ¿no? A nosotros, digo, bueno, yo soy hijo de padres otomís, pues, pero crecí en la Ciudad de México, ¿no? Pero no niego que también me gusta pueblear, ¿no? Que me gusta ir a diferentes comunidades para enriquecerme de eso y entender
cómo es que ellos también nos miran a nosotros, ¿no? Y cómo es que, por ejemplo, yo le preguntaba a una persona, dice, pero es que, por ejemplo, yo soy educado, bueno, ella le dijo así, él, yo soy educado, tengo, digamos, una posición económica estable, ya no trabajo el campo, pero sigo siendo indígena, ¿no? Pero tú, ¿por qué no me quieres llamar indígena? Entonces, por ejemplo, ahí ya también entra tenemos que entrar en este rol del interaccionismo y entendernos y saber cómo queremos que los otros o cómo entender cómo no hacer una definición de un tú, sino un nosotros, ¿no? ¿Cómo nos vemos nosotros como personas? Pues, gracias. Gracias, Patrício, por tus comentários. É interessante quando hablas de las dudas, ¿no?, que han surgido en relación al material, pero justamente del material de los libros, por ejemplo, pero justamente la idea de la creación de los libros es esa, es hacer con que los estudiantes percam, perdam el miedo de los exámenes. Porque quando hablamos de, vai haver um exame, uma prova, os estudantes têm medo, se quedam nerviosos, muitas vezes sabem todo o conteúdo ali, pero por estar nervioso não conseguem expressar o exame. Então, uma prova, um exame não vai medir o conhecimento, não, do estudante. Sin embargo, quando pongo para que escrevam um material, um livro, vas a ver que quando descargue o material, que os livros são de escritura livre, pero basado em los conceitos de los filósofos indígenas. Então, eles leem o material indígenas e escrevem de maneira livre sobre suas interpretações, criando personagens, criando, desarrollando o imaginário, a ludicidade, pero com o compromisso de trabalhar um pouco a cultura indígena que está ali presente. Concordo plenamente contigo, Patrício, quando hablas de la questão como devemos chamar a la gente, como a gente quer ser chamada. Em Brasil, atualmente, lá, os pueblos indígenas querem ser chamados de pueblos indígenas por la questão de que ha sido uma luta muito grande para cambiar a ideia de índio, não? El dia de índio, o índio em Brasil, que ha sido um término criado por los europeus em esse sentido de menosprezar las culturas, não? E, sin embargo, eles com a palavra indígena, eles dizem que é mais associado a la questão de los nativos. Então, aceitam a ideia de los indígenas, mientras grupos, porque tem que ter uma representação política sobre isso. Em México, há uma distinção que 10% da população é indígena, pero quando hablamos em Brasil, solamente 0,8% da população é indígena. Que quer dizer? Que menos de 1% da população brasileira é indígena. Pero é uma população que incomoda a las élites que estão em poder, porque é uma população que é a detentora de las áreas verdes de Brasil. São uma população que, mesmo sendo menos de 1% da população de Brasil, são 306 etnias que falam 274 idiomas distintos. Então, por uma questão política de integração e de união de los pueblos para o desenvolvimento de la lucha por las terras, territórios, educação, saúde, querem ser chamados de pueblos indígenas com essa ideia de integridade, não? De todos integrados, juntos, unidos, sumando forças para o desenvolvimento de suas lutas, não? De suas conquistas, de seus objetivos. Então, se isso consigo transmitir um pouco em los livros, porque los libros,
a maioria dos estudantes que han escrito são estudantes não indígenas, pero ha sido o primeiro acercamento desses estudantes com a cultura indígena, porque han podido ler material pensado, escrito, desarrollado por los indígenas, por investigadores indígenas. Então, ha sido o primeiro acercamento. E ojalá que eles, depois da leitura e da escritura desse material, puedan pensar de uma maneira distinta lo que são os pueblos indígenas de Brasil. E acá de México, e ojalá também las luchas de los pueblos indígenas mexicanos llegue al momento em que todos sejam conhecidos por seus nombres de las etnias, sea Otomí, sea Pirinda, sea Massawa, sea Nawa, sea Purépecha. Então, que sejam conhecidos por suas identidades indígenas e não somente como pueblos indígenas. Concordo contigo plenamente, pero isso hay que haver assim muitíssima luta todavia, porque sabemos que em México solamente 10% da população é indígena. Então, muitíssimas graças por tus aportes e ojalá consiga descargar os livros para que vejam que os estudantes han trabalhado, además de los conceptos, pero han escrito também de maneira livre, criando personagens, trabalhando a ludicidade e de maneira lúdica, trabalhando esses conceitos tão complexos em nossa sociedade. Muitíssimas graças, Patrício. Gracias también. Pues muchas gracias, gracias a los que estuvieron presentes en la sala del MIR y a todos los alumnos y alumnas del doctor Valerio por sus comentarios y por estar presentes. Invito a nuestra directora general, la doctora Marisol Vite Vargas, para hacer la entrega de la constancia correspondiente y de unos regalitos también. Por favor, chicas, si gustan pasar. Obrigada. Bueno, voy a dar lectura a la constancia. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia al doctor Daniel Valerio Martins, por presentar el libro La sobreculturalidad y la educación decolonial, Saberes indígenas para cambiar al mundo, en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología llevada a cabo del 21 al 25 de octubre en esta casa de estudios. 24 de octubre de 2024, atentamente, Educar para Transformar, firma su servidor. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, y también de parte de la universidad y del proyecto Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, le hacemos una entrega de unos presentes. Los invitamos a todas y todos ustedes a estar presentes en esta misma sala a la 1 de la tarde para la conferencia del doctor Rino Bombini. Él nos hablará sobre abordaje sistémico comunitario, una experiencia intercultural de salud mental. Muchas gracias y nos vemos en un rato.